Você já se perguntou o que os mistérios das lendas urbanas podem nos ensinar sobre o desconhecido? Talvez você ache que são apenas histórias assustadoras contadas para nos divertir, ou quem sabe, para espantar o tédio de uma noite sem nada para fazer. Mas e se eu te dissesse que, por trás de cada conto sombrio, de cada caminho proibido, existe um pedaço de verdade? Que talvez essas histórias perturbadoras não sejam apenas ficção, mas pistas de algo muito mais profundo, algo que desafia tudo que você já acreditou ser real. Parece impossível, não é? Mas não se engane. O que muitos chamam de lenda urbana é, na verdade, um reflexo das nossas próprias inseguranças, medos e daquilo que jamais conseguimos explicar. Será que estamos ignorando sinais de um outro mundo, um mundo além da nossa compreensão? Hoje, vamos mergulhar no desconhecido e ver o que essas histórias podem nos ensinar sobre o que se esconde nas sombras, aguardando para ser descoberto. Mas atenção, pois ao seguir por este caminho, você pode se ver questionando tudo o que conhece. Porque, como veremos, às vezes a verdade é mais estranha e mais aterrorizante do que qualquer lenda que você tenha ouvido. As estradas carregam mais do que viajantes e veículos. Elas guardam segredos. Em meio à escuridão que engole o asfalto, histórias perturbadoras sussurram de tempos esquecidos, ecoando entre os ventos que cortam as árvores à beira do caminho. Há algo de inexplicável nas rotas que serpenteiam por florestas densas ou atravessam áreas desoladas. A cada curva, uma nova interrogação se apresenta, e o viajante não sabe se encontrará paisagem ou inesperado. Em uma dessas estradas, conhecida apenas como a Rota do Silêncio, desaparecimentos inexplicáveis têm sido relatados há décadas. Moradores locais evitam falar sobre o assunto, mas os mais velhos murmuram sobre uma presença que caminha ao lado dos viajantes solitários. Quem ousa dirigir à noite pela região afirma ouvir passos sincronizados com os pneus do carro, como se algo os acompanhasse do lado de fora. O mistério se intensifica, pois não há explicação lógica para o fenômeno. Alguns viajantes juram que, ao parar para verificar o ruído, encontram pegadas desumanas marcadas no barro. Outros, menos sortudos, contam que avistaram uma figura indistinta, envolta em sombras, observando-os à distância. Uma figura que desaparece assim que a luz dos faróis a alcança. O medo cresce à medida que as peças do quebra-cabeça não se encaixam, e o inexplicável se torna quase tangível. Histórias como essas não estão confinadas a uma única estrada. Em outro ponto do país, uma trilha chamada Estrada das Almas coleciona relatos de avistamentos de espectros. Um motorista conta que viu uma mulher parada no acostamento, vestida de branco, gesticulando para que parasse. Ele reduziu a velocidade, mas ao se aproximar, percebeu que os olhos dela eram negros como a noite, sem pupilas, e sua expressão era de pura angústia. Ao piscar, ela simplesmente desapareceu. A conexão entre essas histórias parece inexplicável. O que há de comum entre estradas tão distantes? Seria possível que algumas rotas carregassem uma energia própria, como uma cicatriz no tecido do tempo? Não há respostas, apenas um número crescente de casos que desafiam a razão. Os que se atrevem a investigar mais a fundo muitas vezes acabam se arrependendo, pois aquilo que está escondido pode não querer ser revelado. Ainda assim, não é apenas o sobrenatural que faz dessas estradas locais perturbadores. A Curva do Desespero, por exemplo, tem sido palco de inúmeros acidentes fatais. Dizem que o espírito de um caminhoneiro assombra a área, culpando os vivos por sua própria tragédia. Motoristas que passam pelo local relatam uma sensação de perda avassaladora, como se uma sombra invisível pairasse sobre eles. Na beira de muitas estradas, existem marcas de cruzes e flores, lembranças de vidas que ali se perderam. Mas seriam essas homenagens suficientes para apaziguar o que ficou preso entre este mundo e o outro? Alguns acreditam que esses locais acumulam energia negativa, tornando-se um portal para fenômenos que desafiam a lógica. É impossível passar por essas rotas sem sentir a presença do desconhecido à espreita. Não importa onde você esteja no mundo, há sempre uma estrada com uma história perturbadora esperando para ser contada. Elas parecem atrair o inexplicável, como se fossem mais do que meras passagens, mas sim um convite ao desconhecido. E, no final das contas, talvez o verdadeiro mistério seja o porquê de sermos atraídos a elas, mesmo sabendo que há algo além do que os olhos podem ver. Mas este é apenas o começo. Quando a noite se torna mais densa e os faróis iluminam apenas o vazio, as estradas têm mais segredos para revelar. E é no momento em que o silêncio se torna absoluto que os maiores mistérios começam a sussurrar suas verdades sombrias. À medida que a noite avança, as estradas ganham uma outra dimensão. O que antes era um simples caminho se transforma em uma extensão do desconhecido.
São nesses momentos que o terror se disfarça de algo comum, fazendo com que o viajante se sinta em segurança até o instante em que o familiar se torna profundamente perturbador. Existe uma estrada em particular, escondida entre montanhas, que carrega uma aura de morte silenciosa. É conhecida apenas como a Trilha dos Ecos, e ninguém que tenha cruzado seus limites sem ser convidado para explorar mais fundo voltou para contar a história. Aqueles que foram ousados o suficiente para viajar por ela em plena madrugada relatam algo ainda mais inquietante: ecos. Não de suas vozes, mas de vozes que não pertencem a este mundo. Vozes sussurrando nomes, pedindo socorro, e até chamando o motorista pelo próprio nome. É como se a estrada soubesse quem está ali, como se fosse uma entidade viva, com uma memória sombria de quem já atravessou o seu caminho. Alguns motoristas tentaram registrar os sons, mas sempre que verificavam a gravação, a única coisa que se ouvia era o barulho do vento. Os mais céticos tentaram racionalizar o ocorrido, mas nenhum conseguiu explicar o medo visceral que se apoderava deles. Aquela estrada, com suas curvas traiçoeiras, parecia tirar mais do que apenas o ar dos pulmões. Parecia engolir a própria alma. Muitos falam sobre uma névoa estranha que surge de repente, obscurecendo a visão e confundindo até os mais experientes. Histórias de figuras espectrais surgem frequentemente de viajantes perdidos. Dizem que, quando a névoa se forma, figuras sombrias podem ser vistas à distância, paradas à beira da estrada, observando os carros com olhares penetrantes e vazios. Outros contam que tentaram parar para ajudá-las, mas, quando faziam, a figura simplesmente desaparecia, deixando uma sensação gelada e um vazio inexplicável no ar. Uma sensação que continua a perseguir quem ousa parar, como se alguma força tentasse puxá-los para longe do que os olhos podem compreender. À medida que mais relatos surgem, os moradores das cidades vizinhas começam a falar sobre um antigo feitiço lançado sobre a região. Um feitiço que selaria a estrada no tempo, como se fosse uma armadilha para almas perdidas. Segundo as histórias, um acidente terrível ocorreu ali, anos atrás, quando uma família foi tragicamente morta em um choque com um caminhão. O motorista do caminhão desapareceu, e os corpos da família nunca foram encontrados. Desde então, a estrada tornou-se sinistra, e quem a atravessa à noite parece sentir que algo ainda permanece espreita, esperando. Não é apenas o som ou as visões que assombram, mas a sensação de que, a qualquer momento, algo pode sair das sombras. A estrada parece estender-se sem fim, como um pesadelo contínuo. E, por mais que você tente se afastar do local, há sempre algo que o mantém atado a esse destino tortuoso. As marcas na estrada, feitas por pneus de carros que pararam no meio da noite, são um lembrete do que está em jogo. Alguns motoristas tentam virar, mas, sem explicação, acabam voltando para o mesmo ponto. Como se estivessem presos, eternamente. A cidade mais próxima da Trilha dos Ecos, com seus moradores apáticos e rostos cansados, é cheia de histórias estranhas. Alguns moradores mais antigos, com seus olhos vazios e palavras sussurradas, afirmam que todos os que perderam suas vidas ali, sem exceção, deixaram algo para trás. Algo que continua a caminhar pela estrada, sem descanso, sem fim. Mas não se engane. Não é só a morte que ronda esses caminhos. É uma presença mais antiga, mais profunda, que observa, que espera. Quem já tentou encontrar respostas se depara com um enigma mais profundo. O que é real e o que é pura ilusão? A estrada que se estende à sua frente é a mesma que já percorreu inúmeras vezes, mas agora, de alguma forma, parece diferente. O medo não está apenas no que se vê ou no que se ouve, mas no que está prestes a acontecer. Na Trilha dos Ecos, o impossível se torna palpável, e o que parecia apenas uma lenda começa a se materializar diante dos olhos. Enquanto isso, mais motoristas seguem pelo mesmo caminho, desavisados, buscando um destino, mas talvez já se tornando parte do próprio mistério. O que aconteceu com aqueles que desapareceram? Onde estão agora? Como podem aqueles que se atrevem a desafiar o desconhecido voltar para contar a história? Existe, talvez, uma chave escondida nesse mistério. Uma chave que só pode ser encontrada por aqueles dispostos a cruzar o limite da razão. Mas será que algum dia, de fato, alguém encontrará as respostas? Ou será que, como tantos antes, a Trilha dos Ecos engolirá mais uma alma, deixando para trás apenas um eco distante de algo que um dia foi real? À medida que a madrugada avança, as estradas parecem adquirir uma personalidade própria, quase como se estivessem vivas. A Trilha dos Ecos, com sua névoa e sombras, revela seu verdadeiro propósito. Não é apenas um caminho, mas um teste, uma provocação. Aqueles que se atreveram a cruzá-la, enfrentando o terror e o mistério, agora se veem diante da revelação de que o inexplicável nunca foi apenas um medo passageiro, mas algo que se alimenta da curiosidade humana. A sensação de estar sendo observado torna-se insuportável. É como se os olhos das almas perdidas da estrada seguissem cada movimento,
cada suspiro. Os ecos, agora mais audíveis, tornam-se urgentes. Vozes desesperadas, gritos abafados, como se os próprios mortos implorassem para que alguém os libertasse, mas, ao mesmo tempo, desconfiassem dos vivos. Algo na trilha dos ecos responde às emoções humanas, e à medida que o pavor cresce, o caminho parece se estender ainda mais, sem fim à vista. Porém, o que muitos não sabem é que a estrada também esconde algo muito mais profundo do que apenas os espíritos perdidos. Relatos mais antigos, de pessoas que cruzaram essas rotas muitos anos antes, falam sobre uma figura que sempre aparece no momento mais crítico: o homem de capa preta. Em um carro antigo, ele aparece para aqueles que se sentem desesperados, sem saída, oferecendo-lhes uma solução que parece irresistível. Mas o que ele realmente oferece é o próprio fardo do desconhecido, algo que jamais poderá ser largado. A história do homem de capa preta é um mistério que sempre ronda as rodovias esquecidas. Alguns dizem que ele é um espírito que foi condenado a andar por essas estradas eternamente, oferecendo ajuda àqueles que já estão à beira da perdição. Mas, ao aceitar sua ajuda, o viajante não recebe uma saída. Em vez disso, ele se vê preso, destinado a percorrer as mesmas estradas, revivendo o mesmo ciclo de angústia, sem fim, sem descanso. O preço a ser pago não é apenas a vida, mas a própria sanidade. Mas o que acontece com aqueles que não aceitam sua oferta? Com o tempo, eles também se tornam parte da paisagem da estrada, condenados a vagar sem rumo. Não há mais possibilidade de fuga. Eles desaparecem sem deixar rastros, e seus nomes se tornam apenas mais um eco, perdido no vácuo das lendas urbanas. A trilha dos ecos, por mais que tentem, nunca poderá ser totalmente compreendida ou decifrada. Ela é mais do que uma simples estrada, é um labirinto de almas que se entrelaçam, uma teia que desafia os vivos a se perderem nela. As histórias perturbadoras que cercam essas estradas não são mais simples contos de terror. Elas têm uma profundidade que os céticos dificilmente podem entender, pois cada viagem ao longo de tais rotas é uma jornada pessoal, única e cheia de consequências. O que é real e o que é apenas ilusão se mistura de maneira tão sutil que, ao final, você não sabe mais o que o aguarda. O medo se torna um companheiro constante, e a dúvida, uma sombra que não pode ser afastada. O que os viajantes nunca esperam é o poder das próprias estradas. Elas não apenas testemunham o medo, elas o amplificam, tornando-se parte do próprio terror. Os mistérios que se escondem nas encruzilhadas não são acidentes ou coincidências, mas armadilhas feitas pelo próprio tempo. Como se as estradas, com sua quietude aparente, fossem criadas para engolir aqueles que procuram respostas. À medida que a jornada de quem entra nesses lugares chega ao fim, a estrada se torna uma prisão sem grades, mas imensamente mais cruel. O que a trilha dos ecos esconde não é apenas o sobrenatural, mas o que está além do que podemos compreender. Aqueles que se veem em suas garras acabam ficando irremediavelmente marcados, pois já não podem mais caminhar para longe daquilo que os acompanha, os observa, os devora por dentro. No entanto, há sempre uma pergunta no ar: será que as estradas possuem realmente um fim? Ou, como muitos acreditam, elas são apenas o começo de uma nova jornada? Uma jornada em que o viajante é o protagonista de um ciclo eterno, preso em um enredo onde cada tentativa de escapar o leva ainda mais fundo na espiral do mistério. O que está além da última curva? O que acontece quando não há mais estradas para seguir? A resposta permanece oculta, pois aqueles que tentaram dar esse último passo se perderam nas sombras, perdendo-se para sempre nas entrelinhas do que não pode ser explicado. A verdade está lá, à beira da estrada, em cada curva, em cada eco, esperando para ser descoberta por quem ousa caminhar mais uma vez no escuro. E, quando você finalmente pensar que entendeu tudo, será tarde demais, pois a estrada já terá te engolido. Agora que você mergulhou nos mistérios das lendas urbanas, se sente mais preparado para enfrentar o desconhecido? Ou talvez tenha se dado conta de que, quanto mais tentamos compreender, mais os segredos se expandem, desafiando nossa percepção da realidade. Cada história, cada estrada sombria, nos ensina algo novo, que o desconhecido não é apenas algo a ser temido, mas algo que devemos explorar, entender e, quem sabe, até respeitar. E você, o que acha dessas lendas? Seriam apenas mitos fabricados pela imaginação humana, ou há algo mais profundo à espreita, esperando ser descoberto? Talvez as respostas que você busca estejam bem diante de seus olhos, mas talvez a verdadeira questão seja: você está pronto para vê-las? Ou preferiria continuar vivendo na ilusão de que o que não entendemos não existe? Se essa jornada mexeu com você, e se você também sente que há muito mais por trás das sombras do que podemos imaginar, então não deixe de se inscrever no canal. Ative as notificações para que possamos continuar desbravando juntos os mistérios que o mundo tenta esconder. Afinal, a estrada do desconhecido nunca termina, ela só nos leva mais fundo.